Olá! Continuaremos a falar da lei de Coulomb quando está inserida em meios como a água, em meios como o óleo e etc. Então, agora nós vamos dar a interpretação microscópica da constante dielétrica do meio. Vamos começar mostrando aqui, duas placas. Uma placa que está carregada positivamente, enquanto essa está carregada negativamente, ou seja, as duas estão eletrizadas, uma com carga positiva e outra com carga negativa. Ou seja, essas placas elas estão se atraindo. Há uma força eletrostática de atração. Agora, vamos supor que aqui, nesse meio, é um vácuo, não tem nada, ou é o ar. Elas estão sendo atraídas simplesmente por forças eletrostáticas. São cargas de sinais diferentes e estão sendo atraídas. Agora, vamos supor que a gente coloca algum material aqui. Por exemplo, a glicerina, o óleo, a água, qualquer material. Então, antes de mostrar o que vai acontecer aqui, vamos nos lembrar do fenômeno da polarização, que a gente já estudou anteriormente. Aqui, isso aqui é uma haste de plástico que está carregada. Então, é um objeto que está carregado. No momento em que ele se aproxima de um isolante, o isolante não tem elétrons livres. O que acontece? As suas nuvens eletrônicas de cada átomo são repelidas por esse objeto carregado. Então, a nuvem eletrônica vai se repelir. Então, em cada átomo, ele se polariza. As cargas positivas ficam aqui e as cargas negativas foram repelidas, então, elas ficam mais afastadas. Então, de maneira líquida, é como se aqui ficasse positivo. Por quê? Porque a nuvem eletrônica está mais aonde? A nuvem eletrônica está mais aqui, a nuvem eletrônica. Então, é como se nesse isolante houvesse uma maior concentração de elétrons aqui, e aqui é uma região que está com menor concentração de elétrons, fica positiva, simplesmente pela polarização do átomo. Ou seja, o átomo fica assim, No momento em que aproxima o objeto carregado, ele se polariza, então a nuvem ela se afasta. Como se o átomo ele esticasse, houvessem dois centros de cargas, dois polos. Por isso que é chamado de um dielétrico, Então formam dois polos elétricos. Então esse é o fenômeno da polarização. Então, o que vai acontecer se nós colocarmos algum material aqui? Por exemplo, a água. O que vai acontecer? Exatamente. Esse meio vai se polarizar. Quando colocar aqui uma molécula de água, a nuvem eletrônica vai ser atraída para a placa positiva. Enquanto aqui, essa placa negativa vai repelir os elétrons. Vai acontecer isso aqui. Cada átomo, a nuvem eletrônica, está sendo atraída por esse aqui e repelida por essa placa. Então, exatamente como acontece aqui, nessa região aqui do meio, ele vai ficar mais negativa. Enquanto no outro extremo do meio, ela vai ficar mais positiva, simplesmente pelo processo de polarização do meio. Aqui vai ficar mais positiva. Então, percebam, o que vai acontecer? Olha, nessa região aqui da placa positiva, ela vai ter uma maior concentração da nuvem eletrônica negativa. É como se enfraquecesse a carga positiva dessa placa. E aqui, nessa placa negativa, é como se vai ter uma maior, vai prevalecer mais uma nuvem eletrônica positiva, ou seja, vai enfraquecer essa placa. Então é como se essa placa ficasse menos positiva,
porque vai ser cancelada, e essa placa vai ser menos negativa. Então, a força de atração entre essas placas vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Então, no momento em que a gente coloca o meio, simplesmente devido a essa polarização dos átomos, ele enfraquece a força eletrostática entre as cargas. É isso que explica um sistema, quando ele é colocado em algum meio, explica por que a força eletrostática é diminuída. Porque sempre vai acontecer essa polarização. Ou pode ser pouca, ou pode ser muita. O meio, quanto mais ele conseguir se polarizar, maior vai ser essa constante. Por quê? Porque mais ele vai enfraquecer. Então aqui, ó, na constante dielétrica, a água ela consegue se polarizar bastante. Então é como se na água ele deixasse aqui, ó, mais negativo e aqui mais positivo. Então é como se enfraquecesse mais a carga elétrica essa placa positiva, é como se ela se tornasse menos positiva. E essa placa negativa é como se tornasse menos negativa. Então a força eletrostática, quando tem um meio, por exemplo, a água, vai ser menor a força eletrostática. Então essa é a explicação, a interpretação microscópica da constante dielétrica do meio. Então, quanto mais o material ele conseguir se polarizar, maior vai ser o valor da sua constante dielétrica. Tudo bem? Então, até a próxima.